Bom, Brasil, República Nova, não é esse período depois da ditadura militar, é uma matéria extremamente atual, não é só porque é nossa atualidade, mas porque conecta diretamente com o que a gente está vivendo hoje. Então a gente vai rever alguns pontos que a gente já viu em aula ao vivo e a gente vai fazer alguns exercícios para consolidar essa matéria aqui e ficar bem tranquilo para a gente dar continuidade na matéria. Beijos para vocês! Vamos lá então, galerinha, repassar aqui o capítulo 14, Brasil, Nova República, ou seja, aquele período imediatamente após o fim da ditadura militar, aulas que a gente já tivemos aulas ao vivo, beleza? E aqui eu vou repassar os principais pontos e indicar alguns exercícios para vocês fazerem. Bom, imagino que essa parte introdutória aqui de falar dos objetivos do capítulo, etc., e falar do fim da ditadura, inclusive aqui você pode perceber, né, tópicos que a gente passou bastante, como os atos institucionais, principalmente o AI-5, não é? Então eu indico a vocês fazerem o exercício aqui, Organize as Ideias, que é um exercício bastante tranquilo, tá bom? A respeito aqui desse período de transição, né, da ditadura para a nossa democracia. Beleza? Aqui a gente vai falar da abertura política e a gente passa bem rápido aqui pela questão da eleição indireta do Tancredo Neves e do José Sarney assumindo o governo como presidente, mesmo não tendo sido empossado como vice-presidente, não é? E aqui vai falar do governo do José Sarney, a questão específica dos planos econômicos que a gente trabalhou, né? Da tentativa de cortar a inflação, não é? Tirando os zeros da moeda, né? Então ele vai falar aqui da questão do plano cruzado, depois do plano cruzado 2, com o congelamento de produtos, não é? Do preço dos produtos, e depois ele vai falar aqui do plano verão, com a tentativa de novo do corte de mais 3 zeros ali da moeda, beleza? Importantíssimo, batemos bastante na tecla da Constituição de 88, vale muito a pena a gente bater o olho aqui para ver exatamente o que a apostila está trazendo a respeito da Constituição, por que ela é chamada de Constituição Cidadã, inclusive exercício que a gente já fez, não é? Em formulário, né? Aqui então fala do FGTS, aqui fala da carga horária, entre outras coisas, né? Aqui, lembrando, são direitos trabalhistas que haviam sido já implementados no Brasil, principalmente no governo do Getúlio Vargas. Mas nós temos aqui o Ulisses Guimarães carregando a Constituição ali na sua outorga, não é? Quando ela foi colocada de fato para valer. E eu gostaria muito que vocês fizessem aqui na página 21 o Interpretando Documentos, porque a questão social, não é? A questão do reconhecimento dos indígenas aqui, da questão do reconhecimento da igualdade de sexo, não é? Então a gente tem aqui questões muito importantes. Esse exercício é um dos principais aqui da apostila, se não for o principal exercício a ser feito, tá bom? Aqui na página 21 tem então o documento e na 22 aqui para vocês interpretarem e responderem o exercício 1, 2, 3, 4, beleza? E a eleição de 89, a gente vai... na aula a gente inclusive recapitulou a questão das diretas já, e em 89 a gente vai ter então a eleição direta de fato, não foi lá em 85, foi em 89, fala aqui dos principais candidatos, fala do Collor, fala do Lula, e a gente vai identificar que, entre outras coisas, o ideal socialista do qual o Lula se beneficiava passava por uma crise mundial. Então,
um dos motivos que fez o Lula também perder aqui a eleição, olha ele aqui embaixo, né, foi a questão da crise da União Soviética. Aqui em cima, o presidente Collor, então, que foi eleito naquele ano. E aqui vai falar do impeachment, vai falar aqui dos escândalos que o irmão dele, depois de ter concedido uma entrevista para a revista Veja, não é? Acabou colocando em público as questões do irmão, que passou a ser investigado pelo Congresso e rapidamente, em 2, 3 meses, ele foi impeachmentado. Não é? Aqui fala a respeito do movimento dos caras pintadas, né? Movimento interessante que vale a pena ser revisto, e do poder das manifestações populares com relação ao descontentamento, né, com a política. E aqui outro exercício muito importante também, que continua dando importância ali para a Constituição de 88. Né? Então a gente tem aqui mais alguns trechos da Constituição e exercícios de interpretação. Beleza? Até a página 25. E depois a gente vai finalizar aqui com o Itamar Franco, que acaba assumindo a presidência depois do impeachment do Collor, e ele consegue, com muito custo, implementar aí um plano econômico que vai regularizar de fato a moeda brasileira, que vai estabilizar a moeda brasileira, não é? O plano real, que é a moeda que a gente usa até hoje. Bom, o ministro responsável pelo plano real foi o Fernando Henrique Cardoso, que vai ser eleito lá em 94, e o governo dele vai ser marcado por muita privatização. Ele era do PSDB, um partido que trabalha com a ideologia neoliberal, apesar dele ser um cara de centro-direita, não é? O Brasil ainda assim passou por algumas crises econômicas, não é? O que fez, não é? Ele no segundo mandato, né, ele foi eleito de 94 a 98, ele ganha em 98 de novo, mas o que fez em 98 o governo dele não ter mais tanta credibilidade, e o Brasil vai apoiar agora de fato o candidato Luiz Inácio aqui em 2002 e vai virar presidente do Brasil. Bom, aqui vai falar a respeito das taxas de inflação. A gente comentou a respeito da inflação lá dentro da ditadura militar, lá no final da ditadura militar e até o plano real aqui. Então é um exercício bem de interpretação mesmo, que é o seguinte: você vai comparar a taxa de inflação ao longo dos anos e depois você vai responder aqui esses exercícios na própria apostila, já que ela traz espaço para tanto. E aqui, para finalizar a matéria de História do Brasil do nosso ano, a gente vai falar então do governo do Lula, que ganha também por 2 vezes, né? Ele ganha em 2002 e depois em 2006, um governo extremamente populista, um governo que vai beneficiar boa parte da população com programas sociais e que ao mesmo tempo também vai privilegiar grandes empresas, não é o que a gente ficou sabendo, inclusive depois do governo dele. Ele vai apoiar nas eleições de 2010 a Dilma Rousseff, beleza? E a Dilma Rousseff, que tinha ideais parecidos com o do Lula, mas não era tão carismática quanto ele, fez com que ela conseguisse manter o seu governo, mas no final do seu primeiro mandato ela precisou fazer uma aliança com os partidos do centro, né, principalmente o PMDB. E isso fez com que ela perdesse muito apoio da ala da esquerda mais forte que apoiava ali o Partido dos Trabalhadores, não é? Inclusive o Michel Temer, né, presidente, que foi vice-presidente, que foi eleito junto com ela, é exatamente do PMDB, desse partido de centro, centro-direita, não é? E aí a gente vai ter manifestações em junho de 2013 por conta do aumento da passagem, né, aquele movimento ficou conhecido como o gigante acordou, né? E logo depois a gente vai ter a eleição dela em 2014 e já sem apoio ela rapidamente vai entrar num processo de descontentamento da população com ela, que vai justificar, ou mais ou menos justificar ali a abertura de um processo de impeachment. A gente conversou a respeito desse processo várias vezes já em sala de aula, e eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício aqui, o Outras Versões, que vai falar de um outro ponto de vista a respeito do impeachment da presidente Dilma Rousseff, pelo seguinte: a gente consegue justificar o processo de impeachment dela a partir do ponto de vista
democrático, não é? E a gente consegue também analisar o processo de impeachment dela de um ponto que muita gente considera como golpe. Então faz o exercício outras versões aqui, beleza? Que começa lá na 31 e vai até a página 32, e depois você vai fazer para mim o interpretando documentos na 32 e na 33. Belezinha? A gente fica por aqui com a parte de Brasil. E os outros exercícios a gente faz em outras oportunidades. A gente dá uma olhadinha nesse finalzinho aqui depois em aula ao vivo, mas a gente fica então até a página 33 aqui com o exercício interpretando documentos. Beleza? Quando o exercício tiver espaço para fazer na apostila, ou seja, linha, você faz na apostila. Quando é para fazer no caderno, você faz no caderno, beleza? Então vamos fazer o seguinte: dá mais uma revisada aí na apostila, nas matérias que a gente já trabalhou, faz os exercicinhos e a gente fica tudo bem. Beijos para vocês, até mais.